Amigos, agora vamos à parte mais interessante da nossa aula, né? Acho que é a parte que todo mundo estava esperando, que é a nossa parte prática. Eu, assim, com todo respeito, não puxando a brasa para minha sardinha, mas eu nunca vi um conteúdo como esse aqui na plataforma. Talvez você possa encontrar sim na internet alguns blogs e sites aí educacionais e tudo mais, mas eu nunca vi ele ainda mais de forma prática aqui na plataforma. Então, se puder deixar o seu like, curtir, até para vocês também poderem acompanhar aqui a série de vídeos que eu estou fazendo com vocês sobre eletrônica, né? Aqui o básico aqui até a gente chegar ao intermediário e avançado, até a gente chegar nos reparos e tudo mais. Então, meus amigos, aqui ó, eu quero mostrar para vocês algo assim que é muito comum as pessoas confundirem, às vezes por nomenclatura mesmo, ou até mesmo vamos mostrar para vocês o seguinte, eu vou descascar esse fio aqui, esse aqui é um cabo de rede. Mas poderia ser qualquer cabo elétrico, né? Que também serviria para mostrar para vocês algo aqui que muita gente confunde. Vou cortar aqui um pedaço dele aqui. Então, esse daqui, ele é um cabo. Quer dizer, desculpa, ele é um fio, ele não é um cabo. Fala, mas fio e cabo não é a mesma coisa? Não. O fio, vou pegar ele aqui, vou descascar. O fio é aquele que nós havíamos visto no exemplo. O fio ele possui uma única seção. Ó, descasquei ele todo. Ó. O fio ele possui uma única seção. Tá vendo? Eu não tenho como separar mais ele. Olha, tá. Ele é exatamente aquele tubinho que nós fizemos no exemplo aqui, olha, exatamente isso daqui, ó. O fio, ele não tem como a gente separar, esse aqui é o fio. Já o cabo não, o cabo tem aqui, esse cabo aqui elétrico, esse aqui é um cabo, acho que se não me engano, de 4 milímetros, é um cabo que a gente utiliza para instalações elétricas. Eu vou aqui descascar ele, um pedaço dele, para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o cabo, ó. Tá vendo o cabo? Ó? Eu tenho vários, ó, dentinhos de fio, tá vendo? Ele é formado que a gente chama de filamento, né? Ele é formado por vários filamentos, né? Por várias secções, né? E por ele não ser único, né? Ele é mais flexível, ele é mais maleável, né? E ele, acredito que em alguns casos ele é feito até com menos quantidade de cobre do que o fio, que é o mais grosso, né? Então geralmente a diferença do cabo para o fio é essa, que o cabo ele é composto por vários pedacinhos e o fio ele é uma seção única, né? Como a gente viu ele aqui, né? Então aqui eu tenho outros pedaços de... Esse aqui também é um pedaço de fio que a gente tem aqui. Eu tenho aqui essas paquímetros, né? Que é instrumento de medição. Que eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Tenho aqui também um rolo de fio. Esse aqui é um rolo de fio esmaltado de 0,1 milímetro, que ele é usado para fazer o que a gente chama de jumper em celular, que o jumper nada mais é do que você, quando tem um caminho, né, um fio interrompido, eu soldar de um ponto até outro. O jumper em inglês é salto, né? Então eu faço um salto daquela parte para outra. Então, quando eu tenho um fio arrebentado dentro da placa, a gente chama de trilha rompida, a gente solda um ponto até outro para ele continuar aquele caminho para que a energia circule pelo circuito. Então esse fio aqui é um fio para jumper, ele é um fio bem fininho e ele tem um verniz em volta dele que faz com que ele seja isolado. Se eu colocar aqui, tentar medir ele com o multímetro aqui, ou se ele tiver energizado e eu botar o dedo aqui, eu não tomo choque e também ele não troca energia com outros. Ele serve até para enrolar, né, fazer o que a gente chama de bobina, ou serve para poder enrolar transformadores também, que também são duas bobinas, né?
Então, olha, ele serve até para você enrolar, porque ele é esmaltado, porque ele é isolado. Se essa parte aqui encostar nessa, eu não tenho curto-circuito por causa da isolação que ele tem por causa desse verniz que é posto nele, né? O esmalte, né? Que chama, conhecido como fio esmaltado. Esse aqui é de 0,1 milímetros, né? Ele é bem pequenininho. Existem vários outros tamanhos, né? Outras espessuras bitolas, né? Larguras de fio. Também é um fio que a gente pode utilizar aqui para poder fazer alguns testes. Ele é feito de cobre, né? A maioria desses aqui são feitos de cobre, não tem nenhum fio que seja feito de alumínio, né? Outro material aqui para a gente poder trabalhar. E o que é mais interessante para a gente, o que realmente interessa para a gente, é o seguinte. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma placa eletrônica. Essa aqui é uma placa eletrônica de uma fonte, mas não importa muito do que seja, né? O que importa para a gente aqui é saber aqui o que eu quero explicar para vocês. Então, se nós observarmos, esses mesmos fios que a gente tem aqui, esse aqui é um fio, que na verdade esse aqui é um cabo, né? Só que no caso aqui eu tenho fios. Então é como se eu tivesse feito isso daqui, eu pegasse esse fio, amassasse ele, né? Tá vendo que ele ficou meio quadrado, né? Que é assim, ó. Pegasse um alicate, é melhor para fazer isso, né? Então vamos supor que eu amassasse esse fio aqui. E aí quando eu amassasse ele, ó, eu passasse ele aqui por dentro, né? E aí ligasse esse ponto aqui, vamos supor, nesse ponto aqui. Então eu teria aqui um caminho de comunicação entre ele. Aí depois eu tenho um outro fio, que ele sai daqui e liga essa parte aqui nessa parte aqui. E assim por diante. Daqui eu ligo ele aqui e assim por diante. Então esses caminhos, né, que existem aqui na placa, eles são o que a gente chama de trilha ou malha, né? Trilha ou malha é a mesma coisa. Então essas trilhas, se você observar aqui embaixo, ó, eu tenho esses caminhos aqui pela placa. Esses caminhos aqui são as trilhas, né? São as malhas, né? Então esses caminhos aqui é que fazem com que haja comunicação entre as partes. Então esses mesmos fios que a gente está vendo aqui do lado de fora, eles são fios que existem aqui do lado de dentro. Essa placa aqui, ela é chamada de PCB, que é placa de circuito impresso, né? Ou que seria em inglês, né? Esse nome aqui. Então essa aqui é uma placa de circuito impresso. Então essa aqui, geralmente, essa placa aqui, essa matriz, ela é feita por robôs, né? Que imprimem isso daqui, embora a gente também possa fazer de maneira artesanal, que eu vou mostrar para vocês também mais para frente. E aqui eu tenho as divisões de cada componente ligado a qual por esses fios, por esses caminhos que nós chamamos de trilha ou também de malha. Eu tenho aqui uma placa, essa placa aqui, ela é o mesmo que essa daqui, só que é uma versão tamanho pequeno, né? Essa placa é chamada de placa de fenolite. De um lado aqui eu tenho esse material aqui, um material isolante, e desse lado aqui eu tenho material condutor, que é o cobre, né? Isso aqui tudo é cobre, né? Isso aqui é uma placa de cobre que tem aqui. Então é o mesmo que essa daqui. Essa daqui, quando ela foi feita, ela também, isso tudo aqui era cobre. Só que tudo era como esse daqui. Era um fio único. Só que mostrar para vocês mais para frente uma técnica em que a gente consegue separar, né, fazer ligações, fazer caminhos aqui e depois retirar essa parte do cobre e deixar só os caminhos que nós fizemos para poder ligar uma coisa à outra. Então essa daqui é feita desse mesmo jeito. Aqui é chamada de placa de fenolite e aí existem essas ligações, né, de um ponto para outro, que nada mais são do que fios que ligam uma parte na outra, que é assim. E quando eu for projetar o tamanho desses fios para poder ligar um componente no outro, por exemplo, eu quero fazer um amplificador. Eu tenho que projetar a quantidade de cobre, né, para poder saber a quantidade de cobre que eu vou precisar em cada fio, né, em cada linha, em cada caminho desse daqui. Eu vou ter que utilizar aquele cálculo para poder saber quanto de cobre que eu vou precisar para poder circular aquela corrente aqui, assim como foi feito aqui. Então, os circuitos mais robustos, né, que trabalham com mais corrente, com mais coisas, você vai verificar, olha a espessura que é essa trilha aqui, ó, esse caminho aqui, e olha a espessura que é esse daqui do meio, tá vendo que é bem fininho? Esse aqui provavelmente carrega muito menos energia do que esse daqui, que tem uma grossura muito maior, né? Então, por exemplo, esse aqui é o circuito de entrada onde os capacitores, que chega a bater 400 volts. Olha a largura de cada ponto desse daqui, que a gente tem esses pontos grandes, que vários outros pontos se conectam ali, a gente chama também de ilha. Então, aqui, olha o tamanho dessas ilhas, né, que são os caminhos, né, de fios de cobre, que aqui pela placa, para vocês terem uma ideia do quão importante é essa matéria que
esse raciocínio que a gente aprendeu hoje, né? Então, assim que são distribuídas as malhas, os fios pela placa. E geralmente isso aqui não é o caso. Isso aqui, no caso, é uma arquitetura bem simples. Eu só tenho, no caso, que os componentes chamados PTH, que são os componentes que atravessam a placa, e eu só tenho essa parte é, de, de malhas, né, de trilhas, de um lado da placa. Essa placa aqui, essa parte daqui eu não tem esse mesmo coisa que é assim, mas existem placas como as de celulares, as placas mães de computador e outros mais, que existem mais ou menos 8 seções aqui assim, 8 fileiras de fios assim. Dentro de cada camada dessa daqui tem fios correndo em direções diferentes, ligando coisas diferentes em lugares diferentes. Então esses fios acontecem que em algumas placas mais complexas eles também correm aqui por dentro essa parte desse material aqui, que geralmente é o silício, que é o material base que a gente utiliza para poder passar os fios de cobre por dentro dele. Então essa daqui é uma placa bem mais simples, né, que não tem esse recurso, mas a título de curiosidade é bom que vocês saibam. Mais para frente a gente vai estudar sobre isso daí, como, para onde que vai, para a gente saber com mais detalhe para onde cada coisa vai, cada comunicação é feita por cada fio, para onde que vai. Seria interessante que a gente estudasse sobre esquema elétrico, que é uma matéria dos capítulos mais para frente, depois que a gente aprendeu o funcionamento de todos os componentes que compõem aqui as placas, né? Então, para a gente fechar aqui, cara, eu quero só mostrar para vocês que, que o nosso cálculo, né, o que nós fizemos aqui, ele não é mera encheção de linguiça, cara. Estou colocando aqui uma folha de papel e nós vamos aqui ver se realmente esse cálculo que nós fizemos funciona e serve, não é só da matériazinha chata para poder reprovar o estudante, né? Então vamos fazer o seguinte. Então vamos ver se nosso cálculo vai funcionar. Eu vou utilizar esse fio aqui, se bem que eu vou cortar ele aqui porque ele está com estanho na ponta. O estanho tem uma resistividade diferente do cobre, né? Eu vou descascar ele aqui na ponta. Vou descascar nessa ponta que já está descascada. Tranquilo. Então agora eu vou verificar o tamanho dele, para a gente poder fazer aqui a fórmula e ver se funciona. Então vou pegar aqui essa régua. Vou distanciar um pouquinho. Vou colocar aqui dessa ponta. Aqui tá dando, ó, 26,5. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, 26,5. O tamanho que deu aqui, ó. Então, 26,5 centímetros. Eu vou colocar aqui a segunda fórmula, que L, né, que é o tamanho, seria 26,5. Vou arredondar para 26 só, então vai ficar 260. 260 milímetros, né? Que a gente converte para milímetro para facilitar nosso cálculo. Então o próximo vai ser a área, né? A largura dele. Então eu tenho aqui essa ferramenta aqui, que para quem não conhece, se chama paquímetro. O paquímetro, a gente consegue ver aqui, no caso eu medi só a espessura do cobre, né? Com a capa não conta. Aqui, ó, pela marcação que tá aqui, ó, tá vendo? Onde esse zero tá. Então ele tem aqui 1 milímetro tem 1 milímetro de largura aqui. Então, vou colocar aqui que a área dele é de 1 milímetro. Beleza. E agora a gente vai ver aqui na tabela. Ele é feito de cobre. Então o cobre, aqui no caso dizendo que é cobre puro. Eu só não sei dizer se esse material aqui é cobre puro, mas vamos botar que seja, né? Cobre puro é 0,062. Então a fórmula é a seguinte: R é igual a P vezes L dividido por A. Então aqui nós vamos colocar aqui o P é 0,0162 vezes L, que é 260, dividido por A, que é 1, que vai ser igual, vou pegar aqui a calculadora para ser mais rápido,
0.0162 vezes 260. Quatro ponto 412 dividido por 1. Dividir por 1 vai dar o mesmo valor, né? Então, o valor, isso aqui, ó, 4.212 ohms por milímetro quadrado. Então, cada milímetro quadrado vai ter essa resistividade aqui, a passagem dos elétrons. Então, eu tenho aqui um multímetro, ele é True RMS. O que significa True RMS? True em inglês é verdade, né? RMS seria tensão média eficaz, que é algo que a gente vai... que nós já falamos, né, quando nós falamos sobre tensão elétrica, mas retornando a esse conceito, a tensão média eficaz é o seguinte: a tensão alternada mas em resumo é o seguinte: a maioria dos multímetros não medem a tensão exata, eles dão um valor aproximado, dão uma arredondada no valor, eles mostram a média do valor. Esse daqui não, esse aqui mostra o valor real que está ali naquela parte, né? Então eu vou ligar ele e vamos ver se nosso cálculo funciona. E vou colocar a escala errada. Escala de resistência elétrica. Então tá aqui nosso cabo. E vamos ver quanto de resistência ele vai mostrar aqui. Vou fazer um ganchinho aqui que é melhor. Porque nosso corpo, né, no caso a minha mão aqui que estou segurando a ponta, ela também tem uma resistência muito alta, na casa dos mega-ohms, né? Vou ver se agora ele vai dar a medida mais correta. É fácil até pegar uma garra jacaré. Assim, esse tipo de experimento não é tão fácil também de dar um resultado correto, preciso, porque esse fio aqui também, né, da ponta de prova, ele também possui resistividade também. Então ele vai dar uma diferençazinha ali no nosso cálculo. Mas olha só, ele está dando aí mais ou menos 5, né? 0,5 mais ou menos, ó. 0,5, tá vendo? E quanto que deu aqui, ó? 4,200 e pouquinho. Então nosso cálculo chegou bem próximo do... aqui a gente falei ohms, né? Nosso cálculo chegou bem próximo do que seria aquela oscilação ali, né? Que ele ficou de 8, mas é sempre por causa do movimento. Porque o movimento ele altera a resistência, as curvas, né? Também não botei ele em linha reta, né? Para poder dar o resultado mais certo. Mas, porque a gente faz esse cálculo que nós fizemos é baseado nele em linha reta, né? Mas tinha dado ele 4 e pouquinho certinho. Mas então, assim, o nosso cálculo ele funcionou, né? Eu mostrei para vocês na prática. Eu nunca vi outro canal no YouTube mostrar como eu fiz para vocês aqui. E também acho que talvez não deu tão certinho, porque nós arredondamos esse valor aqui. Tem também o cabo também tem resistência, mas assim, o valor chegou bem próximo, 0,5 e 0,4. São valores assim bem próximos, né? E esse valor não seria de todo o cabo, seria cada milímetro quadrado dele que teria essa resistividade aqui. Então a gente poderia também até multiplicar esse valor aqui pela quantidade de milímetros que ele tem e chegar também no valor mais corretinho, mas por alto, assim, por baixo, assim, o nosso cálculo atendeu as expectativas. Meu maior objetivo era que vocês entendessem o conceito, né? Não queria que ficasse maçante nem nada, embora talvez possa ter ficado, mas peço que vocês gostarem do vídeo, que vocês curtam o vídeo, né? Se inscrevam no canal que a gente vai estar dando continuidade. Na próxima aula aí nós vamos estar abordando outros assuntos de maneira também mais aprofundada e prática também, como nós vimos aqui. E pouco a pouco nós vamos colocando mais um tijolinho no nosso construção de conhecimento aí e vamos estar crescendo juntos. Então,
Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Tamo junto e valeu.